Bom dia, caros alunos. Então, mais uma videoaula. Vamos dar continuidade às partes da esfera, tá? Então, ontem vocês viram, na aula passada, vocês viram o professor João, o fuso, o volume da esfera, o fuso e a cunha esférica, né? Então, hoje a gente vai ver mais algumas partes da esfera e vamos entrar também em inscrição e circunscrição de sólidos, tá, ok? Vamos passar mais um. Então, superfície sólidos de revolução, mais um. Então, aqui, ó, nós vamos falar agora sobre calota esférica. O que é a calota esférica? Então, uma semisfera, tá? Desde que ela não tenha nada dentro, seja oca, né? É uma calota esférica, tá certo? E a zona esférica é a parte que eu tiro a calota. Eu tirei a calota, né? Aqui nesse caso, tirei de cima e embaixo, sobrou essa zona esférica, tá? A área da calota esférica ou da zona esférica, ou seja, só a superfície, né? Só a área, ela é dada por essa fórmula. A área é 2πr, que é o raio da esfera, vezes a altura da calota ou a altura da zona esférica, tá? Então, a fórmula é a mesma. Você vai trocar o quê? Eu quero a área da calota, AC, quero a área da zona, AZ. 2πrh. O H diferencia. O H da calota é um e o H da zona esférica é outro. Tá ok? Vamos passar mais um. Segmento esférico de uma base. Então, a calota esférica é um segmento esférico de uma base, tá? Só que agora nós estamos falando não mais da calota, tá? Mas agora de uma esfera, de uma parte da esfera. Ela foi seccionada por um plano paralelo à base. A semisfera é um segmento esférico de uma base, tá? Tanto a semisfera como um pouco mais que a semisfera. Ou seja, essa parte aqui ou essa parte virada, certo? E ela tem a mesma equação para o volume, tá? Agora é volume, não é mais área. Então é tudo que está dentro, tá? Ela é fechada. E o volume da segmento esférico de uma base é π vezes a altura, certo? Qualquer uma das duas, dividido por 6 vezes 3 vezes o raio. Agora é o raio desse segmento, ou desse, ao quadrado mais a altura ao quadrado desse segmento esférico. Dúvidas aí? Vamos para mais um. Segmento esférico de duas bases agora. Agora são duas bases. Então agora a esfera ela foi cortada por dois planos paralelos à base, tá? Então ela foi cortada na parte de cima e na parte de baixo. Sobrou essa parte aqui. Agora também é uma parte sólida. Então não é a área que eu quero calcular, certo? Eu quero achar o volume. Então o segmento esférico de duas bases, a diferença do volume para o de uma base é que agora aqui entre os dois raios. No outro, eu omitia esse. Era o mesmo volume, tá? Como agora eu tenho duas bases, eu vou somar o quadrado desses dois raios. Tanto do raio de cima quanto de baixo. Tá ok? Vamos mais um. Setor esférico. Agora vamos falar do setor esférico. O setor esférico também é sólido, tá? Então, essa parte aqui, ó, que seria aquele segmento esférico de uma base, né, que é sólido, mais esse cone aqui embaixo. Isso aqui nos dá o setor esférico, tá certo? Lá na geometria plana, nós também vemos o setor esférico na circunferência e no círculo, certo? Tem um ângulo. Então, o que acontece? Para mim achar o volume desse setor esférico, que sai daqui da esfera, o volume é 2/3 de πr ao quadrado vezes h. R é o raio da esfera e h é a altura desse segmento, né? Que aqui nós estamos usando agora como setor, que é essa parte aqui. O segmento é esse, a altura do segmento eu uso para achar o meu setor esférico. Tranquilo? Vamos mais um. Anel esférico, anel esférico. Então aqui, ó, o anel vai ser formado quando eu giro essa parte aqui, ó, em torno desse eixo. Então ele vem em forma, realmente ele vai formar um anel, tá certo?
Esse aqui também, ó, pega essa parte aqui e girando ele, vai ficar o quê? Vindo só essa parte aqui, ó. Isso aqui está vazio. Ele vai girar aqui. E esse anel, tanto esse quanto esse aqui é meio cônico, né? Esse aqui é mais reto. Então, o anel esférico, o volume que vai gerar, certo? É o volume de um anel mesmo, de uma aliança, né? É isso aqui, ó. Ele é vazio dentro, mas ele tem um volume em volta, tá certo? E o volume vai ser π vezes a altura desse segmento, né? Esse aqui de 2 bases, esse também. Dividido por 6 vezes L ao quadrado. L vai ser esse segmento de reta aqui, ó. Tá certo? Então, esse é o anel esférico. Então, nós vimos anel esférico, setor esférico e segmento esférico, certo? É as 3 partes que faltavam da esfera. Agora, vamos passar para o próximo assunto. Inscrição e circunscrição de sólidos. Inscrição e circunscrição. Então, inscrição é quando eu coloco um sólido dentro de outro. Inscrição. Tá certo? Então, inscrever é se inserir nos limites da extensão de um corpo. E circunscrição é limitar a extensão de um corpo. Tá certo? Então, aqui, ó. Esse quadrado está inscrito nessa circunferência e essa circunferência está circunscrita a esse quadrado. Tá certo aí? Dúvidas em inscrição e circunscrição? Então vamos passar para o próximo. Agora vejamos aqui, ó, esfera inscrita em um cubo. Então nós temos a nossa esfera, ela está inscrita em um cubo, ou seja, ela está dentro de um cubo. A esfera está dentro do cubo. E poderíamos dizer também que o cubo circunscreve a esfera, certo? Então vejamos aqui a relação do cubo e da esfera, né? Cálculo do raio da esfera escrita em um cubo de aresta A. Então o cubo está aqui, aresta A, e eu tenho uma esfera dentro dele. O diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. Exatamente, o diâmetro da esfera é igual à aresta do cubo. Então, 2R é igual a A, então o raio da esfera vai ser a aresta dividido por 2. Então, se eu tenho a aresta do cubo, quero achar o volume ou a área da esfera que está dentro dele, eu vou usar essa relação. O raio é igual a aresta dividido por 2. Tá certo? Dúvidas? Dúvidas? Não dúvidas. Vamos passar para mais um. Esfera circunscrita ao cubo. Então, agora nós temos a esfera e o cubo dentro da esfera. Tá certo? Então, a esfera agora está por fora e o cubo está na parte de dentro. Então, a esfera está circunscrita ao cubo. Então, temos o cubo aqui dentro, a esfera circunscrita a ele. A relação que nós vamos ter do raio com a aresta, agora não é mais com a aresta dele, né? Agora eu vou ter que usar a relação com o diâmetro da esfera e a diagonal do cubo. Lembra da diagonal do cubo? Certo? É essa que vem de um vértice oposto, né, ao outro. E isso vai me dar o quê? Vai me dar A raiz quadrada de 3, né? Porque aqui com Pitágoras, para achar a aresta, lembra que é um retângulo que eu estou pegando daqui, ó, até a parte oposta, né? Então a relação vai ser 2R, porque é o raio da esfera, é igual a A raiz de 3. Porque o diâmetro da esfera é a diagonal do cubo. E resulta que o raio é o quê? A raiz de 3 sobre 2. Passando esse 2 dividindo. Então a relação do raio com a aresta do cubo vai ser R igual a A raiz de 3 sobre 2. Tranquilo nisso? Então se eu tenho o raio da esfera, quero achar o volume do cubo, inscrito, né? Ele está inscrito dentro da esfera.
é só usar essa relação, que o raio é igual a aresta vezes raiz de 3 sobre 2. Ou você pode dizer que a aresta é 2πr sobre 3, que vai ser 2 raiz de 3r sobre 3. Tranquilo? Então vamos passar mais umzinho. Posso? Cilindro escrito em uma esfera. Agora eu tenho um cilindro, certo? E ele está dentro da esfera. Cilindro cilindro escrito, ele está dentro, certo? Cilindro escrito em uma esfera. É isso que fica, né? Ele está dentro da esfera. Então nós temos aqui, ó, cilindro escrito na esfera, o raio da base e a altura H de um cilindro inscrito na esfera de raio R guardam entre si a relação. Então vejamos aqui, ó, 2R ao quadrado mais a altura do cilindro ao quadrado é igual a 2 vezes o raio da esfera ao quadrado, tá certo? Então a relação agora vai ser o raio da esfera, certo? Com o raio do cilindro e a altura. Vamos chegar nessa aqui, ó. 2R, R é o raio do cilindro, da base do cilindro. Ao quadrado mais a altura dele ao quadrado é igual ao raio da esfera, 2 vezes o raio da esfera ao quadrado. Essa é a relação. E aqui é o seguinte, ó. Esse é para o cilindro, né? Nós temos um prisma dentro, né? E nós temos um prisma, basta considerar um cilindro circunscrito ou inscrito no prisma, tá? Então aqui, ó, em vez de eu ter um cilindro, se eu tiver um prisma, eu vou considerar um cilindro circunscrevendo o prisma. E aí eu vou poder usar essa relação aqui para achar o volume do prisma, certo? A área total do prisma. Por quê? Essa relação vai relacionar o raio da esfera com o raio do cilindro que está dentro. Tá certo? Vamos para mais um. Agora, a esfera está dentro do cilindro. A esfera, ela agora está dentro do cilindro. Tá certo? Então fica isso aqui, ó. Desse jeito ou assim, né? Então aqui nós vamos ter duas circunferências concêntricas, né? Vamos ver aqui. Então, no cilindro circunscrito a uma esfera, é um cilindro equilátero, tá? Porque se ele está circunferendo da esfera, então ele está com os pontos aqui, as tangentes, né, da esfera, são as laterais dele, né? A área da base do cilindro nós já sabemos, que é ao quadrado, que é a área de uma circunferência, né? A área de um círculo. A área lateral também já aprendemos, que é ao quadrado. A área total, então, é a área lateral mais a área da base. E o volume vai ser 2πr ao cubo, tá certo? Do cilindro circunscrito à esfera. Dúvidas nesse? Não dúvidas? Dívidas. Próximo. Agora temos o cone equilátero circunscrito a uma esfera. Então nós temos um cone equilátero. Isso quer dizer o seguinte, que o diâmetro da base também é o quê? A nossa geratriz, tá certo? E agora nós temos uma esfera dentro desse cone. Então, nós temos a esfera dentro desse cone. Então, ela vai ser tangenciada pela geratriz do cone e pela base do cone, tá certo? Isso, então, é a nossa esfera inscrita, ou o cone circunscrito à esfera. Então, vamos lá. Se a altura, seja x a altura, então x é a altura do cone. Y, o raio da base. Raio da base. O
o centro da esfera é o baricentro do cone. Tá? Então, x vai ser igual a 3 vezes esse raio da esfera aqui. Então, a altura é 3 vezes o raio, porque aqui é o baricentro, certo? Então, o baricentro ele vai dividir o cone em 3 partes de mesmo tamanho. A área da base vai ser pi vezes r ao quadrado, só que o nosso r é o y, certo? Então, é pi y ao quadrado. Mas quem é y? Y é 3r, tá certo? Y ao quadrado é 3r ao quadrado. Então, é só substituir aqui. Então, a área da base agora vai ser 3πr ao quadrado. A área lateral vai ser o quê? Vai ser aquela que eu... Lembra na aula que a gente abriu o cone, né? Para fazer a área lateral? Então, é 2πr ao quadrado, né? Só que o nosso y ao quadrado aqui é 3r. Então, é só substituir y por 3r ao quadrado. Y ao quadrado, 3r ao quadrado, 6πr ao quadrado. Área total. A área total agora é o quê? A área da base mais a área lateral. E o volume? O volume vai ser a base, né? 1/3 vezes x. X é quem? A altura. Aí x nós vamos pegar aqui, ó, 3r. 3πr ao quadrado vezes os 3r. E chegamos no volume de 3πr ao cubo. E aí mais um caso, né? Caso a esfera esteja, na verdade, dentro de uma pirâmide, aí é só considerar um cone inscrito ou circunscrito, depende, né? Se eu vou querer a esfera dentro, eu vou querer, então, um cone inscrito nessa pirâmide que eu vou considerar. Tá certo? Vamos mais um. Esfera circunscrita a um cone. Então, agora eu tenho um cone e tem uma esfera que vai estar circunscrita a ele, ou seja, o cone vai ficar dentro da esfera. Então, o cone agora ele está dentro da esfera. Aquele anterior estava fora, agora ele está dentro. Então, qual é a relação que nós vamos ter entre a esfera e o cone? Do triângulo retângulo, ABC, aqui, ABC, bem, que a geratriz ao quadrado é igual a 2R vezes a altura. Então, vamos ter que a geratriz vai se relacionar com o raio, né, e com a altura do cone. E o raio da base do cone vai ser a altura do cone vezes 2 vezes o raio da esfera menos a altura da esfera. Tá certo? E aí também, no caso de não ser um cone, mas ser uma pirâmide, também é só considerar um cone agora é circunscrevendo, porque eu preciso do cone por fora da nossa pirâmide e usar a mesma relação. Tá certo? Mais um. Esfera inscrita em um octaedro. O octaedro eu não construí, então a gente vai ver aqui ver. Então nós temos o octaedro, que é aquela figura de 8 lados, e temos uma esfera lá dentro, tá certo? E é o cálculo do raio da esfera inscrita no octaedro, regular, que a gente está. O raio da esfera inscrita é a altura. Então, o raio da esfera inscrita é a altura OH. O nosso OH. O triângulo retângulo AOM, tá certo? E aplicando relações métricas, nós chegamos então nessa relação. A raiz de 3 sobre 2 vezes o raio é a aresta por 2, então o raio vai ser a aresta raiz de 6 sobre 6. Aí tem uma nota, a distância entre duas faces paralelas, ou seja, essa face e essa outra face, é igual a 2 vezes o raio. Tá? O raio da esfera, ou seja, o diâmetro da esfera. Se eu pegar essa base aqui e a outra base que é paralela a ela, a distância é o diâmetro da esfera. Mais um. Agora a esfera ela está circunscrita, né, ao octaedro.
E aí a relação que nós vamos ter aqui, ó, presta atenção aqui. Nós tivermos isso aqui, ó. Nós temos o triângulo isósceles, né? Então, o diâmetro da esfera é igual à diagonal do octaedro. Então, a diagonal do octaedro pega desse vértice aqui, ó, e vai até o outro, tá certo? Como nós temos aqui A e A, certo? Porque aqui, ó, esse A e esse a diagonal do quadrado é o quê? L raiz de 2. Como L é a aresta, A raiz de 2. Então, está aqui, ó, a relação do raio agora com a aresta vai ser que a diagonal, né? A diagonal, que é o diâmetro, 2R, é igual a A raiz de 2. Então, o raio vai ser A raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Próximo. Esfera e tetraedro regular. Então, antes de falar da esfera e tetraedro regular, vamos ver uma propriedade. Num tetraedro regular, aqui ele tem os 4 lados, né, triangulares e equilátero, né? Num tetraedro regular, a soma da distância de um ponto interior qualquer, as 4 faces, é igual à altura do tetraedro. Então, presta atenção. Eu tenho um ponto aqui, qualquer lugar dentro dele, certo? A soma das distâncias desse ponto às faces, certo? Lembrando que sempre faz a 90 graus, não é isso? Sempre faz a 90 graus, é igual à altura. Mas para chegar nisso, nós vamos falar o seguinte: esse ponto aqui, tá? Fazendo as alturas aqui, eu vou dividir esse tetraedro em quatro pirâmides, né? De mesma base. Então, eu vou ter a área da base, ó, vai aparecer nas 4 aqui. Eu vou chamar agora de distância x, y, z e t, né? Então, o volume da pirâmide é o quê? A área da base vezes a altura por 3, né? Por 3. Então, se a altura aqui desse aqui é x, certo? A área da base, já falamos que é o triângulo equilátero, né? Está aqui. Dividido por 3, o primeiro. O segundo, a área da base também é o triângulo equilátero, né, do tetraedro, e a altura é y, também dividido por 3, que é o volume dele. Para o Z é a mesma coisa, a altura dele pesa a área da base também, que é o triângulo equilátero, e para o T é a mesma coisa. Então, isso deve ser igual a quê? A área de todo o tetraedro, né, da pirâmide. Agora, se nós botarmos 1/3, né, 1/3 de S em evidência, sobra x mais y mais e mais t, é isso? E como botamos em evidência eles, nós podemos cortar todos eles. Sobrou o quê? E a altura é a soma de x mais y mais e mais t, tá certo? Então vamos passar agora exatamente para a esfera e tetraedro regular. Então agora a esfera inscrita e esfera circunscrita ao tetraedro regular. O cálculo do raio da esfera inscrita e da esfera circunscrita ao tetraedro regular de aresta A. Solução. Então, aqui agora, ela está inscrita. Lembra daquele ponto lá? Ó? Agora o ponto está aqui. Quer dizer que esse ponto aqui, que agora é o centro dessa esfera inscrita, eu vou usar exatamente aquela propriedade lá. Então, a soma das distâncias aos lados, às faces do tetraedro, vai ser igual à altura. E como? Agora tem um detalhe, né? Porque agora essas alturas são todas as mesmas, né? Porque ele está no centro, as alturas são as mesmas. Ou seja, x, y, z e t é igual ao raio da esfera. Tá certo? Então, nós vamos ter que 4R é igual à altura do tetraedro. Então, R é 1/4 da altura do tetraedro. Então, o raio da esfera é 1/4 da altura. E como o raio mais o raio é igual a H, então agora aqui, ó, nesse aqui nós já estamos pensando no multiplicar. Tá certo? Ela é inscrita e circunscrita. O centro aqui é o mesmo, né? Vai ser o mesmo. Então a relação entre o raio maior e a altura vai ser 3/4 da altura.
E como H é A raiz de 6 sobre 3, que aí a gente tira lá do triângulo retângulo, né? Temos então que o raio da esfera inscrita vai ser A raiz de 6 sobre 12, né? Porque ali era sobre 4, a altura era sobre 4, tá certo? E o raio da maior, né? Da circunscrita ao tetraedro, é por 4, né? Então é A raiz de 6 sobre 4, porque aqui nós vamos cancelar um de lá, tá certo? Dúvidas nesse? Passemos para o próximo. Quanto tempo falta? 12. Esfera circunscrita a tronco de cone, de bases paralelas. Então agora a esfera ela está por fora de um tronco de cone. Tá certo? Então, o cone, né? Ele tem um vértice, só que ele foi seccionado por um plano paralelo à base sobre esse tronco. Esse tronco está dentro de uma esfera. Então, OK é mediatriz da geratriz LM. Então, essa aqui, ó, que era a geratriz do cone, né? Que foi seccionada. Então, essa aqui é a geratriz do tronco de cone. É a mediatriz, ou seja, ele vai pegar aqui no ponto médio LM, tá? K é igual a LM sobre 2. E os problemas recaem em circunscrita trapézio. Então, nós pegamos, planificamos e todos os problemas relacionados com esfera circunscrita a tronco de cone, certo? Reta de base paralela, a gente vai cair em saber trapézio, né? E círculo, tá certo? Dúvidas nesse? Passemos para o próximo. Agora a esfera está inscrita, tá certo? A esfera agora ela está dentro do tronco de cone. Condição para o tronco de cone ser circunscrito a uma esfera. A geratriz vai ser igual ao raio da base menor mais o raio da base maior, tá? Então temos duas bases, né? A base maior e a base menor, tá certo? Então, a geratriz vai ter que ser igual a R mais Rzinho. E sendo X o raio da esfera do triângulo retângulo A, B e O. Aqui, ó. A, O e B. Um triângulo retângulo. Vem que, então, X ao quadrado é igual ao produto, né? Aqui, ó. Lembra da propriedade? A altura é igual a M vezes N, lá no triângulo retângulo. Aqui, ó, H, aqui N, aqui N. Então, esse H ao quadrado é igual a N vezes N. Então, a gente vai usar exatamente essa propriedade aqui, ó. X ao quadrado, que é o raio da minha esfera inscrita, é igual ao raio, né, maior, aqui, ó, e o raio menor. O produto deles, tá certo? Dúvidas nesse? Nem sei se já acabou meus slides, não. Vamos lá, mais um. É um por minuto. Tetraedro regular e octaedro regular. Agora eu tenho o tetraedro, que é o de 4 lados, né? E tenho o quê? Um de 8 lados dentro dele. Então eu tenho esses pontos aqui, ó. Tá certo? E aí dá para tirar daqui, ó, tirando aqui esse triângulo, colocando ele aqui, nós vamos ver que eles são paralelos, né? A é a aresta do tetraedro, X é a aresta do octaedro. N e R, esse aqui, tá certo? São pontos médios dos lados de ABC. ABC. Então aqui, N e R é ponto médio. Esse lado é igual a esse aqui também é igual a esse, tá certo? E aí nós vamos ter então que essa aresta do octaedro, vou chamar de A minúsculo, certo? Ou melhor, ele usou o contrário. Não, isso. A aresta desse aqui. Então, a aresta do tetraedro, tá? X, como é a aresta do octaedro, então aqui, que é o X, certo? Então, X é a metade, porque essa aqui também é a aresta. Tá certo? Então, X é a metade da aresta do tetraedro. X é a aresta do octaedro, que está dentro. Tá certo? Dúvidas desse? Não.
Passando para o próximo. Cubo e octaedro regular. O cálculo da aresta X do octaedro determinado pelos centros das faces de um cubo de aresta A. Então, A é a aresta do cubo. A é a aresta do cubo. X é a aresta do octaedro. Tá certo? Bem, como ele vai tangenciar aqui, ó, né? Exatamente no quadrado, né? Do nosso hexaedro, ou melhor, nosso cubo, que é o hexaedro, tá? A gente pode colocar cubo aqui, ó, no hexaedro. Tá? Que a gente conhece mais como cubo, né? Então, nós vamos ter essa relação, ó, que a aresta dele está para metade da aresta do cubo ou do hexaedro, certo? E a de baixo aqui é a metade dessa aresta, certo? Então, é Pitágoras de novo, gente, ó. Então, x ao quadrado é a sobre 2 ao quadrado, mais a sobre 2 ao quadrado, que resulta em a aresta do octaedro inscrito, né, a um cubo ou ao hexaedro, é a aresta do hexaedro vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Fechou? Fechou esse? Ó, todo isso aqui eu vou transformar em PDF, tá? E vou deixar lá no Ava. Então, depois vocês podem acessar lá também. Se não quiser assistir, pode ver o PDF disso aqui lá, ver quais as dúvidas que vocês têm e mandar para a gente por e-mail do Ava, tá certo? Vamos para mais um. Octaedro regular e cubo. Agora o cubo está dentro do octaedro. A aresta do octaedro. Agora a aresta A é do octaedro, tá? E X é a aresta do nosso hexaedro. Qualquer uma dessas aqui dentro. Certo? Então vamos tirar esse triângulo retângulo aqui de dentro, ó, tá? Vamos tirar ele aqui de dentro e vai nos resultar que X, né? A gente pode usar aqui, ó. X está... está usando direto lá, está usando semelhança, né? 3 para 2 e X para A raiz de 3 sobre 2. Mas aqui já passamos, tá? Aqui já estamos executando, isolando X, tá? Já passamos do outro lado. Então vai ser X é igual a raiz de 2 sobre 3. A raiz de 2, esse 2 com esse cancelou, esse 3 veio para baixo. Então a relação entre a aresta do octaedro, tá, regular e do nosso hexaedro regular é que a aresta do hexaedro ou do cubo é igual a aresta do octaedro dividido por 3 vezes a raiz quadrada de 2. Mais algum? Próximo. Cubo e tetraedro. Agora nós temos o cubo e dentro dele nós temos o tetraedro. Lembrando que tetra é 4, então essa é uma figura de 4 lados, certo? E esses lados aqui são as faces, elas são tudo triângulo equilátero. Cálculo da aresta X do tetraedro. Então, a aresta do tetraedro é X. Com vértices nos vértices de um cubo. Então, os vértices do tetraedro estão nos vértices do cubo. O outro está lá atrás, né? São 4 vértices, é isso? Então, ACD1, e D1, né? Está ali. É o tetraedro regular. A é a aresta do cubo. A aresta do cubo. X é a aresta do tetraedro, já está lá. Então a relação vai ser, se esse aqui é a aresta, esse aqui também é a aresta, tá certo? Então nós vamos ter ali, ó, nessa face aqui, ó, A1, A, B, B1, A1, tá certo? Então é A, B, B1, A1, certo? Nós temos essa diagonal aqui, que é a aresta dele. Então a aresta do quadrado é o quê? É L raiz quadrada de 3, né? L raiz quadrada de 2. Opa! Isso, tá? Estou pensando já no do cubo, não é do cubo não, é do quadrado, L raiz de 2. Vamos para o próximo. Prisma escrito em um cilindro. Aí fica mais fácil. O prisma, quando ele está escrito no cilindro, eles têm a mesma altura e basta agora trabalhar as bases. Então a base
nós temos o cilindro, que é um círculo, certo? E temos aí ele escrito o quê? Um polígono. Aí tem que saber esse prisma, que polígono é esse, né? A gente vai trabalhar com um polígono escrito em um círculo, né? É só trabalhar isso. Bem, o raio vai ser... O raio do círculo vai ser um dos lados do triângulo que compõe esse prisma. E aí a relação nós vamos ter, né? Essa aqui, ó. Por exemplo, se for o hexágono, né? O hexágono tem os três lados iguais, tá certo? Isso. E a altura do hexágono, do hexágono. A altura do triângulo aqui lá é o quê? L raiz 2 sobre L raiz 3 sobre 2, né? Então é só fazer essa relação. Por isso não foi feito ali, porque é prisma, né? Então é para qualquer um. Então é só trabalhar o quê? Figura plana, né? Que é a nossa circunferência, o nosso círculo, se for falar de área, e o nosso polígono. Então o prisma aqui vai depender do polígono que eu vou ter como base. Tá joia? Mas próximo. E agora o contrário, o cilindro está dentro do prisma. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Eu vou ter agora uma circunferência dentro de um prisma. Só que agora o meu raio é o apótema do polígono da base desse prisma, tá certo? Ele é o apótema. Ele não é mais a lateral do triângulo, né? Do lado do triângulo. E aí, mais uma vez, é trabalhar geometria plana. Para achar a área ou o volume, depois eu vou ter que pegar a altura. Tá certo? Não dúvida? Dúvida, dívida. Próximo. 5 minutos. Faltam quantas? 27, 29, 31, 36. 6. Vamos lá. Pirâmide escrita em cone. Mesma coisa. Pirâmide escrita em cone. Eu vou trabalhar também com o quê? Com base, tá? Então a altura dela vai ficar de fora, porque eu tenho que determinar aqui, ó. Inclusive aquele, nós fechamos aqui, ó, mas não tinha que fechar, tá? Porque agora eu quero uma pirâmide. Então essa pirâmide vai depender de quem? Da base dela, tá? E agora, quando é inscrito com uma pirâmide inscrita a um cone, então o meu raio aqui, ó, vai ser a lateral do meu triângulo que eu vou achar, tá certo? Então aqui fica aberto porque eu não sei qual é a base. Aí eu tomo um hexaedro, né? O hexágono. O hexágono não vai definir todos eles, tá certo? Então, próximo. Agora o cone está inscrito em uma pirâmide. A pirâmide está por fora. Então, de novo, voltando lá no cilindro, né? Agora o raio vai ser o quê? O apótema, né? Ou a altura aqui do meu triângulo aqui, tá certo? O apótema do... Aqui também vamos abrir, ó. Vai ser qualquer prisma, tá certo? Do meu polígono da base. Então o raio agora é a apótema do polígono da base. E aí é só trabalhar o quê? Geometria plana. Mais um. Prisma escrito em pirâmide. Caso seja escrito na pirâmide, destaque a semelhança. Então aqui nós vamos trabalhar mais com as semelhanças, tá? Então nós temos que ADE é semelhante ao ABC. E aí usar semelhança de triângulo. A mesma coisa para os outros, né? FC, então FC, esse aqui é semelhante ao ABC. E o ADE é semelhante ao EFC. Tá? Fechou aqui. Mais um. Cilindro circular reto escrito em cone. Então o cilindro agora está dentro de um cone. Aqui nós vamos ter circunferências concêntricas, certo? Planificando, nós vamos ter essa figura aqui, ó. Tá? E aí nós tiramos só esse triângulo aqui e usamos relações métricas também. Ó. ADE é semelhante a ABC. Então a gente pode usar aqui
A geratriz, esse cone que ficaria em cima do nosso prisma aqui, certo? Está para a geratriz total, né? Assim como esse raio aqui do cone de cima, né? Está para o raio total aqui, ó. Esse aqui é o raio total, tá certo? E aí, então, para os outros, a mesma coisa, é só fazer relações métricas do triângulo retângulo. Semelhança de triângulo, tá certo? Então é usado isso aí. Mais um? Ah, acabou. Então, isso aqui é a biografia, né? Para poder não dar errado, saiu do nosso Fundamentos de Matemática Elementar. Lá tem milhões não, milhares, é conta de mentiroso, né? Milhares de exercícios, tá certo? Geometria espacial. Dúvidas, perguntas, reclamações, tudo com a professora Karina, e depois ela puxa a orelha da gente e fala, você fez isso na aula, tá certo? Então, pessoal, eu acho que essa é a nossa última live, último contato, né? Depois teremos apenas videoaula e teremos uma aula amanhã presencial, né? Para algumas turmas. Então, desejo a vocês uma ótima prova, tá certo? E um bom final de ano.